Fala galera, Snorlax aqui, bora para mais um vídeo do Numberphix. Hoje mais uma aula da frente de mecânica, aula simples, aula rápida, aula tranquila, mas muito importante sobre grandezas físicas e o sistema internacional. Por que ela é tão importante? Porque é de extrema importância que a gente, quando for estudar ciências, entenda a necessidade da padronização de grandezas físicas e a padronização das unidades de medida utilizadas na medição dessas grandezas, porque ela deixa nosso trabalho muito mais simples. Tranquilo? Para começar, o primeiro tópico, vamos falar das grandezas físicas. O que são as grandezas físicas? As grandezas físicas são grandezas que podem ser medidas. A partir dessa medição, um valor numérico pode ser atribuído à grandeza, bem como pode ser atribuído também uma unidade de medida que seja adequada. O que isso quer dizer? Bom, se eu estou medindo a massa de alguma coisa, eu vou medir em quilogramas. Se eu estou medindo um deslocamento, eu vou medir em metros. Se eu estou medindo um intervalo de tempo, eu vou medir em segundos. Parece óbvio, mas é importante que vocês entendam isso para que não haja confusão, porque tudo a partir de agora vai ser padronizado. A gente vai seguir padrões. Vamos falar, isso é em metros, isso é em segundos. Quando for diferente, vai estar notificado, vai estar bem explícito e vocês precisam prestar atenção nesse tipo de problema, que às vezes ele pode aparecer. Mas é importante que vocês tenham noção dessa padronização. E também entenderem que essa padronização não é só para tem que decorar que deslocamento é metro, que massa é quilograma e que tempo é segundo. Não. É importante para vocês entenderem porque todo o trabalho, principalmente da ciência e do comércio, ele segue esse padrão para ficar mais fácil para todo mundo. Se eu falar aqui em quilogramas e um cara lá na China que fala mandarim falar em quilogramas, mesmo eu falando português e ele falando mandarim, a gente vai saber que está falando da mesma coisa. Assim como se eu tô aqui no Brasil vendendo uma coisa, vendendo comida em quilograma, e eu tô vendendo lá para Itália, que também usa o quilograma, ele vai saber quanto eu tô vendendo quilo de banana. Ele vai saber que 1 quilo de banana é 1 quilo de banana. Pode parecer meio óbvio, mas se você mudar, começa a ficar confuso. Outra coisa muito importante é que, a partir dessa medida que ela é feita, a gente obtém um valor, coloca a unidade de medida correta, a partir dela a gente pode traçar conclusões. Por exemplo, um belo dia, você acorda meio borocochô, meio molenga, você acha que você está passando mal, você está suando muito, você pensa, putz, acho que eu tô com febre. Aí você coloca o termômetro debaixo do braço, espera lá 2 minutos e sai no termômetro que você está com uma temperatura corporal de 36 graus Celsius. O que é esse 36 e o que é esse graus Celsius? O 36 é o valor numérico atribuído à sua temperatura e o Czão é a unidade de medida dos graus Celsius. E qual é a grandeza que você está medindo? A sua temperatura. A partir disso, você pode traçar alguma conclusão. Bom, para uma pessoa ser considerada febril, ela tem que estar com uma temperatura corporal acima de 37,5 graus Celsius. Mas você mediu 36 graus. Logo, você não está com febre. Aí você vê o que é, mas segundo termômetros, você está com 36 graus, você não está febril. Tranquilo. Um outro exemplo, vamos ver esse aqui que eu gosto bastante quando o Usain Bolt, ele quebrou o próprio recorde e quando ele estipulou
o maior recorde mundial da história dos 100 metros rasos no atletismo. They get away first time. Tyson Gay right alongside Usain Bolt, but here he goes, streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking round at Gay. Watch the clock. It's gold for Bolt. Usain Bolt cravou a marca de 9,58 segundos. Ele fez isso em 2008. Não sei. Não lembro. Mas o que acontece? Ele cravou 9,58 segundos. 9,58 é o valor numérico. O Szinho denota a unidade de medida que a gente está utilizando, que são segundos. Qual que é a grandeza? O tempo. Bom, o que a gente vai usar? A gente vai comparar esse tempo com o antigo recorde, que é do próprio Usain Bolt. O antigo recorde era 9,69 segundos. 9,58 é um tempo menor. Logo, o recorde foi batido e temos um novo melhor tempo. Aí, as grandezas físicas se dividem em dois tipos. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. No que elas se diferem? A grandeza escalar e a grandeza vetorial, ambas dependem da intensidade. A intensidade é a associação do valor numérico com a unidade de medida. Mas a grandeza escalar só precisa da intensidade. A grandeza vetorial, ela depende da direção e do sentido no momento que a grandeza está sendo estudada. Isso faz diferença. Por exemplo, as grandezas escalares são tempo, massa, temperatura, energia, trabalho, pressão, corrente elétrica. E algumas grandezas vetoriais são velocidade, aceleração, deslocamento, força, impulso. O que elas diferem? A grandeza vetorial depende de onde ela está saindo e para onde ela está indo, para você entender aquela grandeza em sua plenitude, enquanto a grandeza escalar não precisa. Por exemplo, a grandeza escalar, temperatura. Temperatura, você entra numa sala quente, você sabe que ela está quente. Você mede, ela está numa temperatura ambiente de 35, 36, 37 graus. Pronto, você sabe que ela está quente. Mas uma grandeza vetorial é a velocidade. Na velocidade, você tem que saber de onde ela está saindo, para onde ela está indo, porque se ela estiver indo para um lado, a velocidade é negativa, se ela estiver indo para o outro lado, a velocidade é positiva. Aí que mora a diferença dessas grandezas. Mais para frente, a gente vai trabalhar diversos tópicos aqui nos outros cursos, ou com os outros professores, e vocês vão entendendo passo a passo a diferença entre eles. A princípio parece meio confuso, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito e vão entendendo. Tranquilo? E o sistema internacional. O que é o sistema internacional? O sistema internacional é um grupo de unidades, um conjunto de unidades que uniformiza os padrões de medida a serem adotados. Aí entra aquela história que eu falei no começo do vídeo. Eu estou falando de metro aqui, um cara falando japonês de metro lá no Japão, se nós dois estamos falando em metros, nós dois vamos nos entender. Se eu estou falando em quilograma aqui no Brasil e um cara falando russo, mas ele fala em quilograma também, a gente vai se entender. E essas 7 unidades de medida foram classificadas como as unidades básicas. Todas as outras unidades de medida são obtidas a partir delas. E quais são? O comprimento é medido por metros, o símbolo é M. A massa, que é medida em quilogramas, o símbolo é o kg. O tempo, que é medido em segundos, o símbolo é o S. A corrente elétrica, a unidade é o ampere e o símbolo é o azão. Temperatura termodinâmica, a unidade é o Kelvin e o símbolo é o K. Quantidade de substância, que a unidade é o mol e o símbolo é mol também. E a intensidade luminosa, que a unidade é o candela e o símbolo é o CD. Você vai perguntar, professor, mas a temperatura não é em graus Celsius? Bom,
Acontece que o Kelvin ele é utilizado para pesquisas, para estudos, mas ele é meio complicado de se utilizar no dia a dia. No dia a dia, a gente já se acostumou a usar os graus Celsius. Alguns países usam Fahrenheit, que é muito confuso. O professor Pedro vai explicar a diferença entre os três certinho para vocês, mas eu tô aqui só dando spoiler porque o grau Celsius ele é bem intuitivo. 0 graus, a água congela, 100 graus, a água evapora. Beleza, você tem um parâmetro cotidiano, corriqueiro, legal para você ter uma comparação. O Fahrenheit, eu não lembro agora, mas é um valor extremamente aleatório que a água congela, outro valor extremamente aleatório que a água entra em ebulição. Não tem uma lógica muito consistente assim para você seguir ela, enquanto o grau Celsius tem uma escala bem intuitiva, bem facinho de entender. Aí existem algumas outras unidades que dependem daquelas unidades principais para elas existirem. Elas têm uma dependência matemática. Por exemplo, a capacitância, que a unidade é o farad, o símbolo é o efão, a dimensão é a dependência matemática das outras grandezas. Aí você vê, ó, da capacitância é ampere ao quadrado, segundo ao quadrado, dividido por quilograma, metro quadrado. A carga elétrica, que é o coulomb, que é o cesão, é ampere, segundo. A energia, que é o joule, é o jotão, quilograma, metro quadrado, segundo quadrado. A força, que é newton, o símbolo é o enão, é quilograma, metro, dividido por segundo quadrado. A frequência é hertz, razão, Z. É 1 sobre S. Indutância em Henry, que o símbolo é Hzão. Quilograma, metro quadrado, dividido por segundo ao quadrado, vezes ampere ao quadrado. A intensidade de campo magnético é o Tesla, o símbolo é o tesão. A dimensão é quilograma, dividido por segundo ao quadrado, vezes ampere. Potência, que é dada em watts, e o símbolo é o Wzão. É quilograma, metro quadrado, dividido por segundo ao cubo. Pressão, que é dada em Pascal. O símbolo é o Pzão A. É quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Resistência elétrica, que é o Ohm. O símbolo é o ômega, essa ferradura. É o ômega, a letra grega. A dimensão é quilograma, metro quadrado, dividido por segundo ao cubo, vezes ampere ao quadrado. E a tensão elétrica, que é o volt, o símbolo Vzão, que é quilograma, metro quadrado, dividido por segundo ao cubo, vezes ampere. Professor, como é que eu vou saber quando é que usa letra maiúscula, letra minúscula? Bom, tem uma diferençazinha. Todas essas unidades são homenagens a pessoas ilustres, cientistas ilustres, físicos ilustres, pessoas muito importantes para a ciência. Então, todas elas advêm de nomes próprios. Mesmo que quando a gente for falar sobre elas, a gente for escrever, coloque em letra minúscula. Mas todas elas vêm de nomes. Então, todas as que vêm de nomes têm a letra maiúscula para se destacar. Beleza? Algumas outras unidades de medida que dependem daquelas principais, só que não tem um nome próprio. Por exemplo, a própria velocidade, que é metro por segundo, a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, a área, que é um metro quadrado, o volume, que é o metro cúbico, a velocidade angular, que é o radiano por segundo, a aceleração angular, que é o radiano por segundo ao quadrado, o momento de força, que é o newton metro, a entropia, que é joule por Kelvin, e o calor específico, que é joule por quilograma por Kelvin. Professor, Brasil, você esteve no SI? Bom, Brasil foi entrar no SI só em 1962. Só a partir daí que o Brasil começou a padronizar suas medidas segundo o padrão internacional. Antes disso, o Brasil utilizava algumas unidades de medida como légua linear, que não seguiam um padrão aqui dentro. Você ia de estado em estado e cada estado tinha o seu próprio padrão. Tinha o braço de Sesmaria, que era uma unidade de medida de comprimento que era utilizada só no Rio Grande do Sul.
você tinha o alqueire, que ainda é utilizado para dimensionar tamanho de terras. E na verdade ainda existem algumas unidades de medida que ainda estão no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai comprar uma TV, como você sabe o tamanho da tela da TV? A tela da TV é vendida a partir do tamanho da diagonal interna do retângulo que forma a tela. Essa diagonal interna é medida em polegadas, não em centímetros, não em metros, não em milímetros, não em nenhuma outra unidade, em polegadas. Mesmo a polegada não sendo uma unidade de medida do sistema internacional. Então, professor, tem país que não usa o sistema internacional? Tem. Você sabe qual deles? O principal? Estados Unidos. Estados Unidos! Estados Unidos! Estados Unidos! Estados Unidos! Estados Unidos! É bem confuso. Por exemplo, não sei aí quem assiste futebol americano. Não sei nem se o pessoal aqui do canal assiste, vou falar mal de futebol americano, vão me xingar. Mas eu nunca consegui assistir futebol americano direito, mesmo achando até legal. Uma coisa que me buga muito quando eu tento assistir futebol americano é o fato deles usarem jardas, né? Então, os arremessos são medidos em jardas, as corridas são medidas em jardas. E eu não sei de cabeça quanto a jarda vale no metro. Quantos metros vale uma jarda? Então não tenho dimensão corretamente de quão incrível foi a corrida, quão espetacular foi aquele lançamento. E os Estados Unidos ainda utiliza algumas unidades como, por exemplo, a onça, o pinto, o galão, o barril, a corrente. E eles mantêm esse padrão. Eles não adotam de maneira alguma o padrão internacional. Tanto que alguns rótulos de embalagem que são exportados para os Estados Unidos, o mesmo rótulo que vem para o consumo interno é o da exportação, você vê às vezes um FLDR, que vem de dracma fluido, ou FLOZ, que vem da onça fluida, que são unidades de medida de volume que os americanos usam. Professor, por que os Estados Unidos usam essas unidades e não o sistema internacional? Também não sei. Isso daí só eles podem dizer. Valeu, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Você gostou? Você achou legal? Você curte, você compartilha, você dá like, você mostra para seus amigos, mostra para sua mãe, mostra para seu cachorro, para seu periquito, mostra para todo mundo. Espalhe a palavra. Agradeço a quem ficou até aqui. Muito obrigado. E até a próxima.